Amém? Vamos lá? Mais uma terça-feira em estudo bíblico. Vamos hoje aprender aquilo que já sei. O tema de hoje é falar sobre o analfabetismo daquilo de quem já sabe. Pessoas que pensam que sabem como já viver, como fazer, como responder, mas na verdade, a respeito disso, ele está fazendo errado e não percebe o seu erro. Então eu quero começar com uma pequena pergunta. Você já parou para aprender aquilo que você já sabe? Aquilo que você pensa que sabe? Aquilo que você tem certeza que sabe? Porque vivemos no automático. Vivemos no automático e achamos que saber andar, por saber comer, por saber respirar, estamos fazendo isso perfeitamente. Mas muitas das vezes não estamos andando adequadamente, não estamos comendo adequadamente e nem estamos respirando adequadamente. Então, coisas que fazemos naturalmente, muitas das vezes precisamos aprender ou reaprender a fazer melhor. Então, temos muitas das vezes certeza que os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos planos e projetos são perfeitos, porque temos certeza que já sabemos. Mas, se na verdade a gente olhar para o jeito que a vida muitas das vezes nos leva a, vamos dizer assim, a perceber que você precisa melhorar em aspecto da sua vida. E isso, na maioria das vezes, acontece quando sentimos dor, quando as coisas dão errado, quando as coisas saem do nosso controle. E isso mostra para nós que aquilo que nós pensamos que já sabíamos, ainda devemos aprender a fazer melhor, a fazer de outra forma, a fazer com outro espírito, ou fazer em outro tempo. Porque existe o perigo do já sei e saio fazendo, já aprendi e aprendeu errado, aprendeu deficientemente, aprendeu de forma inadequada, com o espírito errado. Então, o maior obstáculo para a sabedoria não é a ignorância, é a ilusão de que você já sabe, do conhecimento que você pensa que tem, mas ainda não tem. Existem dois grupos perigosos, né, nesse sentido. O grupo que pensa que sabe e o grupo que tem certeza que não precisa aprender. Todos esses dois grupos são perigosíssimos. Qual grupo que nós podemos estar pertencendo? O que pensa que sabe e sai fazendo, sai vivendo, sai colocando, vamos dizer assim, os seus planos em prática sem avaliar, sem aprender melhor aquilo que precisa ser feito. Ou então, o grupo que pensa que não precisa aprender. Eu vou fazer e o que der, deu. Entendeu? Vou fazer da minha maneira e não sei direito, mas o que acontecer, aconteceu. Esses grupos são muito perigosos. Mas existe, a Bíblia nos apresenta, né, vamos dizer assim, tem uma terceira via, um caminho mais adequado. Qual é o caminho? O caminho do aprendiz de Cristo. Você precisa aprender com Jesus. E existe um alerta para nós, seres humanos, que isso aconteceu desde o princípio. Lá em Gênesis capítulo 4, no verso 7, Caim chega, achava que já sabia que ele fazia as coisas, que ele já tinha decidido nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, o que ia fazer. E o que ele ia fazer era errado. O que ele ia fazer ia trazer consequências, problemas. Mas Caim não quis aprender. Mas Deus disse, se você fizer o bem, não será aceito. Deus faz essa pergunta para Caim. Mas se você não o fizer, saiba uma coisa que ele não sabia, o pecado está à porta e ameaça. E o desejo dele, do pecado, é conquistar você. Mas você, ele também não sabia disso, deve dominá-lo. Então, nós temos que aprender a dominar o nosso desejo, porque o nosso desejo nos leva a pecar. Caim achava que sabia como adorar, achava que tinha a razão em sua ira, eis que ele aprendeu e não quis. Ele não quis aprender a dominar o que estava à porta. O que está na porta do seu coração? O que está na porta do meu coração? Então vamos preferir a sabedoria de Deus.
porque Caim preferiu a sua própria sabedoria. E o que aconteceu? O resultado foi tragédia. Mas essa noite é uma noite do convite. É o convite que Jesus faz. Jesus faz um convite ao oposto de Caim. Ele não diz, pesquise sobre mim. Jesus diz, aprendei de mim. Aprender a pensar, aprender a reagir, aprender a respirar a paz que o mundo não te dá. Só Cristo pode te dar. Não sabemos por nós mesmos. Essas coisas, o saber viver para agradar a Deus, só Cristo pode nos ensinar. Não sabemos de nós mesmos. Ele veio para nos ensinar. Estamos aqui para abrir a porta. Mas não a porta do pecado, como Caim abriu, mas abrir a porta para o Mestre, que nos ensina finalmente o viver de verdade. Jesus veio para nos ensinar a viver de verdade, viver de uma forma verdadeira, de uma forma que agrada a Deus. Por isso que ele diz, aprendei de mim. Fique conosco, vamos desaprender o que devemos desaprender, que é as coisas do mundo, a forma do mundo de viver, e vamos aprender o reino, aprender a transição da autossuficiência para a sabedoria de Deus. Vamos lá? Vamos no nosso texto básico. Quero começar em João capítulo 5. Em João capítulo 5, no verso 39 e 40. Jesus, no confronto com os fariseus, esta é a vontade de Deus, ele diz, de que eu não perca nenhum sequer. Não, desculpa, estou lendo o versículo errado. Capítulo 5, verso 39. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque crê que elas lhes dão a vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Então, o nosso texto base, que é João capítulo 5, no verso 39, e Jeremias capítulo 10, 23, vamos lá em Jeremias. Vamos ler os 4 textos básicos hoje. Jeremias 10, 23, que diz assim: eu sei, ó Senhor, que nossa vida não nos pertence. Não somos capazes de planejar o próprio caminho. O outro texto básico está em Mateus. Mateus capítulo 11. Vamos lá, Mateus capítulo 11. No verso 28 a 30. Diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo. Deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Também em 1 Pedro, vamos lá em 1 Pedro, capítulo 1 de 1 Pedro, verso 19 e 20, que diz assim: mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha, ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Então, aqui nesses textos, nós vamos encontrar o paradoxo dos sábios e os cegos. O sábio que é cego. O primeiro confronto em que João relata, Jesus confronta os especialistas, aqueles que tinham certeza que sabia. E Jesus disse: vocês pesquisam as Escrituras, mas contudo não queres vir a mim para ter de vida. Eles pesquisavam, eles queriam saber, mas eles não aprenderam o espírito da lei, né? A importância de se submeter à vontade de Deus.
Por isso eles só conseguiam ter informação e não tinham, através das Escrituras, a transformação que nós precisamos. Aqueles homens, eles sabiam sobre Deus. Saber sobre Deus não é o mesmo de conhecer a Deus. Eles tinham o conhecimento técnico, mas lhes faltava vida espiritual. E nós encontramos muitas pessoas assim. Eles pesquisaram, procuraram, conheciam de forma superficial a Deus, mas eles não sabiam ter um conhecimento espiritual da vontade de Deus, porque existia a barreira da vontade. Porque o problema deles não era a falta de inteligência, eles eram inteligentes, eles sabiam as coisas que estavam escritas, mas lhes faltava humildade para se submeter àquilo que estava escrito. Por isso que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Eles não queriam admitir que precisavam de Jesus, né? O aprendizado real começa quando paramos de pesquisar apenas por curiosidade e passamos a ir a Cristo pelas nossas necessidades, que são muitas, né? Por aí gera em nós a ilusão do autodomínio, porque nós pensamos que podemos controlar a nossa vida. Estudos atrás nós estávamos falando sobre perder o controle. Quando nós perdemos o controle da vida, é uma bênção para nós, porque nós aprendemos que a nossa vida nunca esteve no nosso controle, mas ficamos iludidos. A ilusão do autodomínio é o erro do já sei. Temos a falsa segurança de que sabemos lidar com o básico da vida, porque sabemos lidar com o básico da vida. O que é? Comer, respirar, andar, falar. Então essas coisas nos traz uma ilusão do autodomínio, porque pensamos que somos mestres da nossa própria existência. Nós só existimos por causa de Deus, e por Deus, e para Deus. O maior impedimento para a sabedoria divina é a convicção da nossa sabedoria. Quando nós achamos que somos sábios por nós mesmos, estamos errando e nos afastando da verdadeira sabedoria, que é a sabedoria de Deus. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 2, ele disse: se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então o apóstolo Paulo estava dizendo, e o apóstolo Paulo ele era um homem formado, ele era um homem que falava no mínimo 3 idiomas, ele era um homem que tinha um conhecimento das Escrituras, mas ele mesmo falou que o conhecimento dele era nada, era considerado como esterco, porque ele ainda não tinha aprendido como convém. Quando ele aprendeu como convém, ele se submeteu a Cristo e seguiu a Cristo. E também encontramos no nosso estudo hoje o diagnóstico de Jeremias. Qual é o diagnóstico de Jeremias? O homem não tem a capacidade nativa de dirigir os seus próprios passos com perfeição. Nós dirigimos, nós tomamos decisões, fazemos um monte de coisas, mas fazemos imperfeitamente, erradamente, pecaminosamente. Nossa autonomia é, na verdade, uma forma, né, de uma cegueira. É isso que Jeremias está falando lá, que nós lemos no texto 10, 23. Porque temos que admitir a nossa enfermidade. É isso que Jesus fala. Lá em Marcos capítulo 2, verso 17. Ele não veio para os sãos, não veio para aqueles que não admitem, né, que estão enfermos por causa do pecado. Ele veio para aqueles que sabem que estão enfermos por causa do pecado. Jesus apresenta-se como um médico para quem está doente. O pecado nos adoeceu, o pecado tem nos danificado. Então Jesus, ele apresenta para nós que sabemos que somos pecadores, como o apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele completa: graças a Deus por Jesus Cristo, né, que nos livrou da justiça, do pecado e da morte. Então, Jesus, ele faz essa troca para nós. Jesus, ele não é só o médico que tem um método como fazer essa transformação de deixar uma vida de influenciado pelo pecado para ser influenciado por aquilo que é bom, por aquilo que vai nos dar vida, vai nos dar saúde,
vai nos dar espiritualidade. Aí ele diz, lá em Mateus, que nós lemos, Mateus capítulo 11, no verso 28 ao 30, ele faz vamos dizer assim, uma sugestão de troca. Ele diz que, olha, para você poder viver, para você poder aprender, para você saber mesmo as coisas, você tem que fazer uma troca. Qual é a troca? O jugo do mundo, que é baseado no controle próprio, na ansiedade e na autojustificação. Para o próprio jugo dele, aprendei de mim, fazer uma troca. Me dê o seu jugo, que eu lhe dou o meu jugo. O jugo de Cristo é o quê? Suave e leve, baseado na mansidão e na dependência dele. Então, é um convite. Qual é o convite? O convite, aprendei de mim. Não é apenas um curso teórico, não, é um estilo de vida. Jesus fala assim, viva como eu vivo. O meu estilo de vida, manso e humilde, é o estilo de vida que vai te ensinar a agradar a Deus. E para isso, nós precisamos de uma rendição total a Cristo. Porque existe duas sabedorias. Tiago fala isso lá em capítulo 3 de Tiago, do verso 15 ao 17. Tiago, ele traz o contraste doutrinário dessas duas sabedorias. Ele diz que a sabedoria do mundo é terrena, animal, demoníaca. É a natureza nossa. A nossa natureza está baseada nessa sabedoria, a sabedoria do mundo. E os frutos dessa sabedoria é inveja amarga, sentimento faccioso, confusão, auto-engano. Em Provérbios capítulo 14, verso 12, diz que nós temos que rejeitar esse tipo de, vamos dizer assim, de sabedoria, que é a sabedoria que nos engana, que nos leva à perdição. Mas Tiago diz lá no verso 17, ele diz sobre a sabedoria de Deus, que é o quê? A natureza dela é pura, pacífica, moderada, tratável. E os frutos dessa sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, misericórdia, bons frutos, o temor ao Senhor é o princípio dessa sabedoria. Então nós somos convidados para fazer esta troca, deixar o que Jesus falou, aprender de mim, tome sobre vós o meu jugo, e entregue para mim o jugo de vocês. Tiago diz, troque a sabedoria, despreze, jogue fora a sabedoria do mundo e busque a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus. Porque diante disso, nós podemos ter uma perspectiva de eternidade. Lá no Salmo 90, Moisés ele fala sobre a contagem dos dias. A sabedoria não é medida pelo tempo que acumulamos. Não, você não sabe quando você fica mais velho, porque tem muitas pessoas que estão com muita necessidade, ainda não têm a sabedoria do alto, mas pela nossa consciência da brevidade da nossa vida. Quando nós entendemos que a nossa vida ela tem um limite, ela está limitada, e precisamos da sabedoria de Deus para contar os nossos dias de modo que nos alcancemos um coração sábio. Lá no Salmo 90, no verso 12, Moisés faz essa oração, ele disse, ensina-nos. Então ele está falando para nós, é uma oração que ele faz para todas aquelas pessoas que se chega diante de Deus, porque quem está longe de Deus não quer aprender com Deus, mas quem está perto precisa, necessita, tem que aprender a ter um coração sábio, um coração que faz você pensar nas coisas lá do alto. Então, o plano de Deus é um plano que antecede o tempo. Deus ele está fora do tempo. Deus ele não está submetido ao nosso tempo. Deus ele é o Criador de todas as coisas, até mesmo do tempo, até mesmo da eternidade. Isaías diz que ele é o Pai da eternidade. Então, por ele ser quem ele é, ele também é o Cordeiro eterno, é o Cordeiro que existia antes mesmo de todas as coisas. Por isso que nós usamos como texto básico do nosso estudo, 1 Pedro, no capítulo 1 de 1 Pedro, verso 19 e 20. E também está lá em Apocalipse 13, 8, que Cristo foi determinado como Cordeiro imaculado antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas existirem.
Deus que estabeleceu todas as coisas, Ele que sabe todas as coisas, Ele que organizou todas as coisas, Ele que fez que todas as coisas viessem a existir e continuassem existindo até o tempo determinado por Ele. Ele nos deu esse mandamento de se submeter àquilo que Ele apresenta como verdade, aquilo que Ele apresenta como uma forma de viver, porque Ele é um Deus onisciente, Ele sabe, das coisas antes das coisas vinham a existir. Enquanto nós tropeçamos tentando aprender a viver, Deus já havia planejado a nossa redenção. Ele já sabia que íamos pecar, por isso que Cristo é o Cordeiro de Deus crucificado antes da fundação do mundo. Antes de todas as coisas existir, Ele conhecia a nós melhor do que nós mesmos. Então Ele sabe o que realmente é bom para mim. Por isso, quando eu penso que sei, eu não sei. Apóstolo Paulo falando isso lá em 1 Coríntios 3, 8, o que nós vimos, capítulo 8, verso 2, ele está dizendo para nós que existe um descanso para o aprendiz. Deus planejou a nossa salvação na eternidade, porque nós continuamos a insistir em controlar a nossa vida, pensando que já sabemos. Aprender o que já sabemos, nós precisamos aprender aquilo que nós já sabemos. Aprender o quê? A viver. Nós estamos vivos, então sabemos a viver. Mas só que nós precisamos aprender a viver de uma maneira que agrade a Deus. É admitir que o Senhor, dizer, como se fazer uma oração, que nós não sabemos o caminho, mas Ele pode nos orientar neste caminho. Ele quer nos orientar, porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Todas as coisas veio a existir por Ele e para a glória dEle, e por meio dEle. Então nós entendemos que para ser sábio diante de Deus é preciso se fazer louco. Por que se fazer louco? Porque quando nós vivemos segundo os planos, os propósitos, a vontade de Deus, o mundo vai dizer que nós somos loucos. Quando nós colocamos como prioridade na nossa vida o reino dos céus, estamos indo ao oposto do mundo. Tudo que o mundo faz é contrário ao reino de Deus. E nós precisamos fazer segundo o reino de Deus. Então precisamos desaprender a viver dessa forma para aprender a ser sábio diante de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 18, o apóstolo Paulo ensina a trocar nossa sabedoria limitada pela sabedoria daquele que escreveu a história antes do primeiro capítulo. Antes do haja, Deus já sabia como todas as coisas existiriam. Então precisamos do despertar para o eterno aprender com Deus. A Bíblia diz que quando estivermos lá no céu, nós ainda vamos estar aprendendo, porque Deus ele não tem fim, e todas as coisas que Ele fez, criou, faz, nós vamos passar a eternidade sem saber todas as coisas que Deus fez, que Deus faz, que Deus é e como Deus age. Então a jornada bíblica de Caim a Paulo nos ensina que o maior inimigo da verdade não é a falta de informação, mas a presunção de achar que já possuímos todas as informações, temos todas as respostas. A humildade intelectual e espiritual não é sobre ter baixa autoestima, não é ser aquela pessoa incapaz, não. É sobre ter a clareza que a nossa visão é parcial. Nós estamos vendo o tempo presente. O tempo que passou, muitas das vezes nós nem lembramos mais. O tempo que vai vir, nós não sabemos nem o que vai vir. Mas Deus, Ele sabe total. Deus sabe tudo que passou, tudo que está passando e tudo que há de vir. Deus, Ele está além do nosso tempo e no controle de todas as coisas, no mínimo detalhe. E Ele diz para mim e para você: aprendei de mim. Nós precisamos aprender aquilo que nós já sabemos.
Isso significa o fim da arrogância do eu sei. Né? No campo do intelectual, ser humilde é entender que nossos conceitos são apenas rascunho diante da complexidade da criação. Nós podemos olhar quando Deus foi lá e apareceu para Jó. Jó estava reclamando, achando que sabia porque estavam as coisas acontecendo. Ele sabia porque ele era justo, ele não podia passar por aquilo. Ele estava achando que algo deu errado. E Deus falou para ele: Jó, tu não sabe como chamei a existência todas as coisas, como eu fiz os fundamentos de todas as coisas, quando eu criei todas as coisas. Então, só aprendemos com Deus quando abrimos o espaço da nossa mente, do nosso coração, para o já sei ser fechado. Fechar a porta da nossa, vamos dizer assim, arrogância. Nós não sabemos, e quando Jesus faz esse convite, ele chama pessoas que pensam que já sabem. Mas ele disse: aprendei de mim. Vocês ainda não sabem. Vocês têm que aprender a viver segundo aquilo que Deus quer. E Jesus é o nosso mestre, aquele que realmente viveu e agradou a Deus. Quando Jesus foi ser batizado, Deus falou lá do céu: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Quem é perfeito, aquele que sabe me agradar, aquele que eu tenho prazer. E Deus está falando em outra forma: aprenda com ele. Ele está aí justamente para isso, para ensinar a vocês aquilo que vocês pensam que sabem, mas não sabem. E isso, na verdade, é descer do trono da dependência, né? Deixar o trono daquilo que nós muitas das vezes achamos que não precisamos, achamos que já sabemos. É sair do trono da independência, descer e ir para o solo, para se colocar no lugar da humildade, da mansidão. Aprendei de mim que sou manso e humilde. A humildade é a forma que recebemos a transformação de mente. Quem se coloca humildemente diante de Deus, ele vai ter a sua mente transformada. O apóstolo Paulo disse que precisamos ter a nossa mente transformada, ter a nossa mente modificada por aquilo que vai nos ensinar a verdadeira humildade. Nicodemos, quando ele encontrou com Jesus, ele era considerado um mestre da lei, mas o que ele sabia? Ele só sabia a letra, ele não sabia o espírito. Pedro, quando ele falou para Jesus que ele não ia negar, porque Pedro ele só conhecia, né, vamos dizer assim, o seu fervor, né, a sua vontade, mas ele não conhecia a sua fragilidade. E Jesus, sabendo quem era Pedro, falou assim: você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. Porque Deus, ele nos conhece, é ele que sabe. Nós precisamos da sabedoria de Deus para começar para começar da maneira certa. E só conseguimos isso quando deixamos a nossa autossuficiência. Saber segundo nós mesmos. Precisamos saber segundo o Espírito Santo, segundo a vontade de Deus. O reino de Deus pertence aos pobres de espírito. Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 5, verso 3. Aquele que conhece a sua falência espiritual, ele sabe que depende do auxílio de Deus para todas as coisas. Por isso que Jesus disse: bem-aventurado os pobres, aquele que faliu, aquele que não tem nada, né, de espírito. Ele sabe que precisa do Espírito, ele precisa da graça de Deus, ele precisa da sabedoria de Deus para poder agradar a Deus. Então, a conclusão do nosso estudo nos leva a um descanso. Se Cristo foi o Cordeiro provido antes da fundação do mundo, isso significa que antes de cometermos os nossos erros, os nossos pecados, de achar que somos os sabichões, Deus já havia providenciado a correção e a redenção. Deus, ele nos corrige porque ele nos ama.
E Deus morreu por nós porque Ele sabia que nós precisávamos, né, desse socorro bem presente. Sem Jesus, nós não podemos nada. Foi por isso que Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Você pode pensar que pode muitas coisas, mas todas as coisas que você faz sem Jesus não serve para nada. E tudo aquilo que fazemos dependendo de Jesus serve para que possamos aprender que com Ele nós podemos agradar a Deus. Aprender o que já sabe é, na verdade, simplificar a vida. É trocar o peso de tentar ser Deus de si mesmo pela leveza de ser simplesmente um discípulo de Jesus. Ser sábio aos olhos de Deus é ter a coragem de ser um eterno iniciante. Nós sempre vamos aprender e precisamos aprender com Deus. Aprender é que a Bíblia é o livro não só apenas para ser pesquisado, não. Os intelectuais querem saber as coisas concernentes a Deus, mas a Bíblia é um lugar de encontro com o Criador, que reensina a nós, criaturas, a respirar, a amar e, finalmente, a viver segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A pergunta que fica para todos nós é: você vai agir como mestre de si mesmo ou terá a humildade de se assentar aos pés do mestre, que é Jesus, e pedir para ele: Senhor, ensina-me a contar os dias para que eu possa alcançar um coração sábio? Essa é a grande pergunta. Quem é você? Você é aquele que já sabe ou você é aquele que está aprendendo a fazer a boa, perfeita vontade de Deus? Pense nisso e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Fique em paz.